Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Você já pensou que a terra em que você pisa pode estar se mexendo? Claro que não chega a ser perceptível como numa esteira, mas de fato a superfície do nosso planeta se desloca. Agora pensa comigo, se os continentes se deslocam, será que no passado eles estavam onde estão hoje? Descubra agora no Globo Ciência. Há cerca de 200 milhões de anos, havia apenas um único continente que mais tarde foi chamado de Pangeia, do grego toda a Terra. Com o tempo, esse blocão acabou se dividindo em várias partes que se moveram em diferentes direções. O responsável por essa descoberta foi o astrônomo e meteorologista alemão Alfred Wegener, personagem de hoje do Globo Ciência. Formado em astronomia em 1905, Wegener passou a se interessar por meteorologia e geologia ainda jovem. Sua curiosidade sobre massas de ar polar o levou a integrar uma expedição à Groenlândia entre 1906 e 1908, a primeira de muitas. Mas enquanto permanecia na Alemanha, Wegener era um típico rato de biblioteca. E em 1911, acabou se deparando com um artigo científico que registrava fósseis de animais e plantas idênticos encontrados em lados opostos do Oceano Atlântico. Intrigado com o fato, Wegener começou a pesquisar outros casos de organismos semelhantes separados por oceanos. E aí chegou à conclusão de que essas semelhanças poderiam estar relacionadas ao fato de os continentes terem estado ligados no passado. As suspeitas de Wegener se confirmaram mais ainda quando ele observou melhor um globo terrestre e notou a concordância entre as costas atlânticas sul-americana e africana. Duas peças que se encaixam como num quebra-cabeça. A ideia de que a África e a América do Sul estiveram unidas no passado é antiga. Vem desde a época da produção dos primeiros mapas com o traçado das costas desses continentes. O estadista e filósofo inglês Francis Bacon já havia apresentado essa hipótese em 1620. Mas uma teoria da deriva dos continentes, apoiada em conhecimentos geológicos, só seria mesmo proposta por Alfred Wegener em 1912. Pois é, mas para a teoria da deriva dos continentes ser aceita, ela precisava de uma grande quantidade de provas que a sustentasse. Só restou a Wegener buscar subsídios nos limitados conhecimentos geológicos, paleontológicos e paleoclimáticos de então. Wegener sabia que era muito difícil impor sua teoria e que até o início do século passado era grande a corrente em defesa de uma superfície terrestre estática. Continentes e o fundo dos oceanos eram vistos como essencialmente fixos. Mas ele seguiu pesquisando e descobriu que grandes estruturas geológicas em diferentes continentes também pareciam ter ligação. Os Apalaches na América do Norte, por exemplo, ligavam-se às altas terras escocesas. Já os estratos rochosos existentes na África do Sul eram idênticos àqueles encontrados em Santa Catarina, aqui no Brasil. Outra coisa que fez Wegener acreditar cada vez mais na sua teoria foi o fato de ter encontrado estudos geológicos evidenciando que os continentes teriam tido climas bem diversos dos atuais no passado. Os estudos falavam, por exemplo, da ocorrência de depósitos glaciais no Brasil e na Índia. Imaginem! Inteligente, Wegener achou que, em vez de pensarmos em mudanças climáticas radicais, essas regiões ocupariam posições geográficas bem diferentes das que ocupam atualmente. Elementar, meu caro Wegener. As constatações só aumentavam. Fósseis de plantas tropicais podiam ser encontrados no Ártico. Ele descobriu ainda que rochas com a mesma idade e do mesmo tipo teriam se formado ao mesmo tempo no período em que os continentes tinham estado juntos. Ou seja, eram muitos os fatores que apoiavam sua teoria da deriva continental. E assim, Wegener publicou primeiro um artigo e depois um livro, chamado de A Origem dos Continentes e Oceanos, em que apresentava suas ideias.
Qual o seu nome? Fernando. Fernando, se todos os continentes fossem unidos e fosse muito mais fácil ir para a África, para a Europa, por exemplo, que viagem rapidinha que você faria? Direto para Paris. Para Paris? O que você ia fazer lá? Eu ia descobrir Paris. Eu acho que eu iria pra África. Eu iria para Toscana. Eu acho que eu iria para a Ásia. De repente até os Alpes Suíços para botar as crianças para dar uma esquiada, coisinha rápida. Eu vou começar com o geólogo Fernando Flávio Marques de Almeida. Ele é professor emérito da Escola Politécnica da USP e doutor honoris causa da Unicamp. Que argumentos e evidências Alfred Wegener utilizou para sustentar a sua teoria da deriva continental? O Wegener baseou-se em certos fatos e em considerações disponíveis na época de natureza climática, de natureza paleontológica, geológica, da configuração dos continentes marginais ao Atlântico, sobretudo ao Atlântico Sul. E, com base nesses argumentos, ele criou a ideia de um megacontinente, a que denominou Pangeia, unindo os continentes atuais. Pangeia era um continente parcialmente coberto pelo mar, circundado por um oceano universal. Por exemplo, em relação ao clima, o que ele constatou? Naquele tempo, já se sabia que os continentes do hemisfério sul, mais a Índia no hemisfério norte, apresentavam evidências claras de terem passado por um período de clima gelado, uma glaciação. Além disso, constatou-se que nos continentes do hemisfério sul, que haviam recebido o nome de Gondwanalândia ou Gondwana, existia uma flora de clima frio, chamada flora Glossopteris, contemporânea de uma flora de clima tropical que existia nos continentes do hemisfério norte, na parte norte, portanto, de Pangeia. Ao contrário do que é hoje, não é? O contrário do que é hoje. E esses foram dois tipos de argumentos relativamente seguros, porque se conhecia bem a flora e a fauna de Glossopteris e os indícios do clima frio na parte sul do continente. As formações geológicas eram muitas vezes equiparáveis em continentes afastados. Por exemplo, na África e no Brasil, conheciam-se formações geológicas que existiam lá e correspondentes aqui. Hora da recapitulação. Então, para o nosso meteorologista alemão, os continentes teriam se originado da ruptura de um megacontinente primitivo batizado de Pangeia. As partes resultantes teriam se afastado umas das outras desde os períodos Jurássico ou Cretáceo e começaram a se mover à deriva pelos oceanos até as suas posições atuais. E no próximo bloco você vai ver como a teoria da deriva dos continentes foi recebida pela comunidade científica da época. Não sai daí não, porque a gente volta já já. É só um cafezinho, ok? Fica aí.